Boa noite a todos e a todas. Pedindo a proteção de Deus, nós vamos dar início à nossa sessão de hoje, onde eu peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores. Cláudia Virgínia da Silva Corrêa, Rodrigo Melo Marinho, Tony Ferreira de Souza, Carlos Augusto Mesquita Camelo, Raimundo Zé Gonçalves, Fernando Zé Médio Carvalho, Antônio Luciano de Souza, Maria do Rosário Melo. Havendo legal, declaro aberta a sessão, onde eu peço ao secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. A ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Biapina, em seu segundo período legislativo, às 19 horas, do dia 8 de novembro de 2016, no plenário 1º de junho do Palácio do Deputado Fernando Melo, na Câmara Municipal. Essa sessão foi presidida pelo vereador Maria do Rosário Melo e secretariado pelo vereador Fernando Zé Médio Carvalho. A senhora presidente autorizou ao secretário fosse feita chamada dos vereadores, sendo que se achavam presentes Antônio Ferreira de Souza, Antônio Luciano de Souza, Carlos Augusto Mesquita Camelo, Cláudio Virgínia da Silva Corrêa, Daniel de Araújo Costa, Fernando Zé Médio Carvalho, Zé de Jesus Aguiar, Zé Nogueira Júnior, Maria do Rosário Melo, Raimundo Zé Gonçalves, Rodrigo Melo Marinho. A senhora presidente autorizou a leitura da ata da sessão de 1º de novembro de 2016. Em seguida, colocou em discussão e votação e a mesma foi aprovada sem emendas para os vereadores presentes. A senhora presidente autorizou a leitura da ordem do dia das matérias expedientes. O secretário informou que não havia matérias nesse dia. Matérias de expediente, projeto de resolução número 4/2016, da autoria do Poder Legislativo, que dispõe substituição de regras de transição de mandato do candidato eleito para o cargo de presidente da Câmara dos Providências. Dando continuidade, a senhora presidente declarou aberto pequeno e o grande expediente, custou ao secretário se havia algum vereador inscrito. Usaram o expediente os vereadores Rodrigo Melo Marinho, Zé Nogueira Júnior. Usaram o grande expediente vereador Rodrigo Melo Marinho, Zé Nogueira Júnior. Todos os pronunciamentos estão gravados em áudio e vídeo, que é arquivado na secretaria dessa casa. Não havendo mais nada a tratar, a senhora presidente declarou encerrar a sessão, mandando fosse lavar essa ata, assinado por mim como secretário e os demais vereadores presentes. Ata em discussão. Ata em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Declara a ata aprovada. Peço ao seu secretário que faça a leitura das matérias e correspondências recebidas. E da ordem do dia. Ordem do dia, sessão ordinária de dia 22 de novembro de 2016. Parecer número 55/2012, do Tribunal de Contas dos Municípios, que emite parecer favorável à aprovação de contas do governo referente ao exercício financeiro de 2009, responsabilidade do ex-gestor Marcos Antônio da Silva Lima. Passo da Câmara Municipal de Biapina, 21 de novembro de 2016, Maria do Rosário Melo, presidente da Câmara. Não tem nenhuma matéria aqui mais. Só isso mesmo. Hoje nós não temos grande nem pequeno expediente, nós vamos direto para a ordem do dia, que é a prestação de contas, da gestão do ex-prefeito Marcos Antônio da Silva Lima, do ano de 2009. Então, vamos para a leitura. Processo 7.766/2010, oriundo do município de Biapina, assunto prestação de conta de governo, exercício 2009, responsável Marcos Antônio da Silva Lima. O relator, o conselheiro Hélio Parente Vasconcelos Filho, parecer prévio, 55/2012. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Ceará, reunido nessa data, em sessão ordinária, dando cumprimento ao disposto no inciso 1º, artigo 71 da Constituição Federal, consoante o referido pelo artigo 78, inciso 1º da Constituição Estadual, apreciou a presente prestação de contas anuais de governo do município de Biapina, exercício financeiro de 2009, responsabilidade do senhor Marcos Antônio. Marcos Monteiro. Ao examinar e discutir. Aqui está o nome errado aqui. A matéria acolheu o relatório, o voto do conselheiro relator e a emissão do parecer favorável. Aprovação de conta do governo, hora examinada, submetendo ao julgamento político realizado pela Câmara Municipal. Recomendações e determinações finais. Determinar a juntada de cópia inicial 5.356/2010, prestação de contas, gestão da Câmara de Biapina, pertinente de exercício de 2009, para examinar e apreciar os aspectos relativos à gestão fiscal do Poder Legislativo. Determinar a juntada de cópia desse parecer, prévio da prestação de contas de gestão da Prefeitura Municipal de Biapina, exercício de 2009, para examinar e apreciar os aspectos que possam influenciar o universo das contas. Sejam notificados o prefeito e a Câmara Municipal.
Sala das Sessões do Tribunal de Contas dos Municípios de Fortaleza, 24 de maio de 2012. E aqui em anexo tem todo o relatório que é relacionado às prestações de contas do ex-gestor Marcos Antônio da Silva Lima, que acredito que deve ser feita aos nossos colegas a dispensa da leitura, porque já foi lido uma vez. Bem, conforme o regimento interno dessa Casa Legislativa, o artigo 180 da nossa lei, né, nós temos aqui o regimento interno que diz o seguinte: recebidos os processos de Conselho de Contas e Mesa, independente da leitura dos pareceres do plenário, os mandará duplicar, distribuindo cópia aos vereadores e enviando os processos à Comissão de Finanças e Orçamento, marcando-se logo a data de sua votação dentro de 30 dias contados do recebimento da leitura da sessão. A Comissão de Finanças e Orçamento, no prazo improrrogável de 12 dias, apreciará os pareceres do Conselho de Contas através do decreto legislativo, dispondo sobre sua aprovação ou rejeição. Se a comissão não exará os pareceres no prazo indicado, os processos serão encaminhados à pauta da ordem do dia somente com os pareceres do TCM, que é exatamente o que está acontecendo hoje, né? Então, nós recebemos a ação de anulidade da sessão, isso no dia 8 de agosto de 2016, foi anulada a sessão da aprovação da desaprovação das contas do ex-gestor, e hoje nós estamos colocando em votação as contas do ex-gestor Antônio Marcos da Silva Lima, que eu peço ao secretário que faça a leitura da defesa. Ofício 140901/2016, Biapina, 14 de setembro de 2016. Certíssima senhora Maria do Rosário Melo, vereador presidente da Câmara Municipal de Biapina, Biapina, Ceará. Referente processo 7.766/2010, prestação de contas de governo, exercício 2009. Senhora presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, visando dar cumprimento ao princípio constitucional da ampla defesa do contraditório, consagrado na Constituição Federal, apresento minhas razões e sinais de defesa, a fim de que sejam analisados por essa augusta Casa Legislativa. Venho requerer que sejam considerados os argumentos aqui apresentados, uma vez que o conjunto probatório de documentos apresentados e analisados foi suficiente para que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Ceará emitisse parecer pela aprovação das contas. Ressalto que o julgamento do tribunal é amparado pela análise da inspetoria, que eu realizo no embasamento técnico, verificando o cumprimento das normas constitucionais legais e atestando o cumprimento das instruções normativas daquela Corte de Contas. Em seguida, o processo foi remetido ao Ministério Público Especial de Contas, que se manifestou, por intermédio da ilustre procuradora doutora Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino, opinando pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas. No que foi em seguida, inteiramente por todos os conselheiros presentes na sessão que analisou as contas. Diante das considerações iniciais, peço que essa augusta Casa Legislativa, numa atitude de coerência e consenso de justiça, que costuma pautar os julgamentos aqui ocorridos, siga a orientação do Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Ceará e aprove o parecer por unanimidade. Aproveito a oportunidade para renovar vossos estímulos e consideração, ao mesmo tempo que me colocar à disposição para quaisquer questionamentos. Atenciosamente, Marcos Antônio da Silva Lima, ex-prefeito municipal. Senhor presidente, senhoras vereadores, conta de governo 2009, município de Biapina. Marcos Antônio da Silva Lima, prefeito constitucional do município de Biapina, vem a presente Vossa Excelência expor suas razões de defesa da seguinte forma. Preliminarmente, inicialmente, vimos informar que o processo que trata da prestação de conta de governo 2009 do município de Biapina teve seu curso dentro da normalidade processual que vigora no Tribunal de Contas. Expedida a informação inicial, fomos chamados a apresentar razões de defesa, bem como apresentamos documentos complementares julgados necessários ao esclarecimento das dúvidas por parte dos técnicos encarregados da análise. Tudo feito dentro das normas do regimento interno daquela Corte de Contas. Após a informação complementar e analisados todos os documentos do processo, foi encaminhada à Procuradoria de Contas, que emitiu para ser pela aprovação das contas.
Dessa forma, o Pleno do Tribunal, após analisar os 48 itens abordados, emitiu o parecer pela aprovação das contas, que ora são submetidas ao julgamento político dessa Casa, o qual vimos requerer que seja no sentido de corroborar com a posição do Tribunal, reconhecendo que aquela Corte efetuou um brilhante trabalho de análise com base nas mais modernas técnicas de autoria à sua disposição. Acreditando firmemente na aplicação indubitável do princípio constitucional da ampla defesa e do devido processo legal, vimos respeitosamente, perante Vossa Excelência, requerer seja acatadas as explicações finais ora apresentadas e a aprovação das contas objetos do presente processo. Breve relatório dos itens analisados. Como já mencionamos, foram analisados 48 itens, dos quais apenas 3 apresentaram alguma defeituação na visão dos analistas do Tribunal. Uma síntese das contas em exame demonstra que os aspectos mais importantes da boa administração foram cumpridos, fato que levou o Tribunal a julgar positivamente as presentes contas de governo. Diante disso, considerando que o Tribunal apresenta comentários sobre todos os itens, os quais serão detidamente analisados por esta Casa, queremos, nessa oportunidade, tecer alguns comentários apenas sobre os 3 acima mencionados, esclarecendo e provando aos senhores vereadores que não houve qualquer mácula sobre a administração, sendo revertidos apenas de tecnias contábeis, uma vez que os mesmos não são considerados importantes para influenciar no conjunto das provas. O item 4.1, relatório resumido da execução orçamentária. O fato aqui tratado constitui apenas um envio incompleto do relatório relativo ao primeiro bimestre de 2009, uma vez que para a sua geração de forma completa dependíamos dos dados do exercício anterior. Então foram enviados conforme a listagem expedida pelo sistema de contabilidade, de modo a não perder o prazo de publicação e envio ao TCM. Atestou o Tribunal na análise do item. A defesa encaminhou na fase complementar as peças faltosas acostadas às folhas 1147 e 1149, que levou a unidade técnica de análise das referidas peças a atender a exigências da legislação pertinente, sanando a anomalia apontada. Portanto, o ponto mencionado constitui apenas a tecnia na montagem do relatório para envio, não se constitui nem falha que possa influenciar no julgamento que ora se realiza, pelo qual fica requerida a sua relevação. Da Receita Tributária. Nesse item, a inspetoria registrou que não conseguimos arrecadar todo o valor que se constitui no registro sem maior importância para o contexto, uma vez que o orçamento é uma peça onde se prevê as receitas de forma global. Conforme sabemos, a receita tributária é fruto principalmente dos descontos dos impostos sobre serviços e imposto de renda sobre serviços prestados ao município, do modo que a geração da própria despesa do município vai gerando mais recursos na receita tributária. Conforme explicamos, tivemos o cuidado de praticar todos os recolhimentos possíveis, o que fez com que o município superasse a arrecadação do ano anterior. O que ocorreu é que houve a estipulação de valor elevado para algumas receitas, levando em consideração o exercício anterior. A lei prevê a instituição, previsão e arrecadação dos tributos. Esses mandamentos foram cumpridos ao pé da letra, embora não tenhamos conseguido arrecadar 100% do que prevíamos. Observando a arrecadação de 2009, em comparação com a de 2008, vê-se que houve um incremento de R$ 74.557,09. Observando a arrecadação demonstrada e os esclarecimentos, fica demonstrado o cumprimento do disposto no artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que fica de logo requerido. Da dívida ativa. Na análise feita nesse quesito, inicialmente os técnicos questionaram sobre a pequena arrecadação de apenas 2,17% do total de débitos inscritos. Observaram que o prefeito não implementou ações administrativas judiciais para arrecadar os créditos inscritos. Em nossa defesa, enviamos certidões de dívida ativa juntamente com ações de execução da dívida ativa municipal protocolados junto à comarca de Ibiapina, demonstrando nosso firme interesse de resgatar os valores da dívida questionado, conforme o documento das folhas 1197 e 1217. Analisando o que enviamos, vê-se a seguinte trecho do voto. A inspetoria competente acatou os esclarecimentos da defesa, porquanto ter apresentado a comprovação das ações impetradas contra os contribuintes em atraso da dívida ativa, porém, deixou de tecer os esclarecimentos devidos acerca do montante da correção monetária, multas e juros de mora incidentes sobre a dívida ativa cobrada, o que manteve o assunto em tela. Como se vê acima, o que ocorreu é que apenas não comentamos que a correção monetária, os juros e multas estão constantes nas certidões, os quais são extraídos de conformidade com o artigo 202 do Código Tributário Nacional e com os artigos 2º, parágrafo 5º da Lei 6.830, que dispõe sobre a cobrança judicial de dívida ativa da Fazenda Pública. Pelo que está exposto, o Tribunal prendeu-se ao mero formalismo de que não fizemos o comentário acerca dos acréscimos legais, embora os mesmos constem das certidões encaminhadas, ou seja, no momento do pagamento, o devedor teria que arcar com
Embora tenha ocorrido registro, o fato foi reconhecido como mera formalidade e também não foi suficiente para manchar a prestação de contas nem impedir que fosse sugerida sua aprovação. Dos pontos positivos, na prestação de contas de governo, ora análise, a esmagadora maioria dos itens que exercem influência na tomada de decisão desse tribunal sobre as contas de governo se apresentou de um modo satisfatório, sendo os mais significativos os seguintes: prestação de contas, plano plurianual, lei de diretriz orçamentária e orçamentos foram encaminhados dentro do prazo ao TCM. Comprovação da elaboração de cronograma de execução mensal de desembolso, créditos finais abertos de acordo com a lei orçamentária, atendimento aos prazos de remessa de publicação dos relatórios e gastos de pessoal de limite legal, alienação feita nas normas legais, comprovação sobre inscrição de valores aduzidos ativo, aplicação de 28,9% da receita proveniente de imposto de transferência de manutenção e desenvolvimento do ensino, gerando superávit de 524 mil, aplicação de 22,95% da receita proveniente de imposto, transferência de ações de serviço público da saúde, apresentando um gasto a mais de 1.078.000. Regularidade quanto a obrigações patronais do executivo, notadamente quanto ao recolhimento do INSS no valor de 875.000. Quitação de despesas de obrigações patronais perante o Fundo da Previdência Municipal no valor de 271.000. Réis a pagar inscrito em 2009 com suficiência de fundos do ODES de acordo com o artigo 29 da Constituição Federal. Verificando os pontos acima mencionados, Vossa Excelência pode verificar que os resultados do processo são amplamente positivos, no sentido de aferir as responsabilidades do governo municipal em cumprir as normas legais, voltadas para a responsabilidade fiscal e notadamente no sentido de proporcionar aos munícipes uma melhor qualidade de vida. Do pedido, no desenvolvimento das nossas razões, procuramos demonstrar os pontos mais importantes dessa prestação de contas, de modo que fique claro para a decisão final dessa augusta Casa Legislativa. Fica, portanto, requerida a aprovação do parecer do Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios sobre as prestações de contas de governo da preferente do exercício 2009, por ato da mais legítima justiça. Está dando sono para quem está lendo, não para quem está ouvindo. Nesses termos, pede deferimento, 14 de setembro de 2016, Marcos Antônio da Silva Lima, ex-prefeito municipal. Então, podemos ouvir aí a defesa, né, do ex-prefeito Antônio Marcos da Silva Lima, que também fez essa defesa ao TCM, que por essa razão, né, também teve as suas contas de 2009 aprovadas pelo TCM. Então, em discussão, a prestação de contas de 2009 do ex-prefeito Antônio Marcos da Silva Lima. Em discussão. Senhor presidente. Tem som, filho. Alô. Senhor presidente, senhores vereadores, meu boa noite. Já a segunda vez que entra nessa casa, que é essa prestação de contas do senhor ex-prefeito Marcos Antônio da Silva Lima, na qual já foi votado nesta casa e por maioria ela aqui foi desaprovada. E está certo que ele tem o direito de ir atrás de recursos e lá se encontra com o conselho vai e dá novamente o direito de defesa e que ele aqui volta para ser votado mais uma vez. Mas, senhora presidente, senhores vereadores, senhores ouvintes, eu analiso, da minha parte, como vereador, que atuei nesse período e que vi as irregularidades de minha parte, onde teve Polícia Federal, onde teve prisões. Então foi um mandato tempestivo na época do mandato do senhor Marcos. E aqui o TCM, o conselho do TCM também desaprovou. Ele lá também desaprovou, por uma maioria. E lá o presidente, o chefe da pasta, foi lá com mais dois e acabaram acatando, resolvendo aprovar um conselheiro,
3 pessoas, 3 conselheiros. E aí veio para essa casa. E nós, analisando, realmente desaprovamos. Agora, eu não concordo e não volto atrás o meu voto, porque parte política é política, a parte da contabilidade técnica é deles. Mas eu, como eu fui testemunha aqui do momento do mandato, que eu vi, entendeu? As irregularidades, eu não posso acatar com a decisão do TCM. Por isso, aqui adiante meu voto, serei contra, mas não serei, teria obstáculo nenhum para quem tomar suas decisões. O meu voto é contra o parecer do TCM. Em discussão. Senhora presidente, colegas vereadores, população que está aqui no plenário e nos acompanha pela passo, meu cordial boa noite. Senhora presidente, claro que eu respeito a forma de pensar do vereador Zé Aguiar. Eu fico analisando um aspecto. Quando se fala em prisões, Polícia Federal, não foi nem o primeiro que recebeu visita da Polícia Federal e nem será o último. Eu fico analisando o ex-secretário Júnior Rosendo, que, por sinal, foi preso, né, na administração do Marcão. Eu fico analisando o ex-secretário Adeilton da Saúde e outros. Eu fico analisando como o ex-prefeito Marcão recebeu, ele não veio do TCM, isso aqui foi a justiça que deu o direito de defesa a ele, de voltar à Câmara, não foi TCM, coisa nenhuma. Vamos deixar bem claro isso. Foi apenas um direito de defesa que a justiça dá a quem tem. Eu não sei, agora tem que, se alguém acha que o juiz está errado, tem que entrar lá no desembargador, no tribunal. Agora eu vou analisar o aspecto. Será que ele estava tão errado e as contas vieram aprovadas? As contas vieram aprovadas do rapaz. O parecer é político, mas não pode ser totalmente politiqueiro. Tem que ser um parecer. O vereador não está aqui para fazer a política do partido, não. Ele está aqui para fazer a política do povo. Então eu não posso aqui vendo a coisa errada e eu votar a coisa errada. Eu não posso ver a coisa certa e votar de forma errada. Eu tenho que ter consciência do meu voto. Se o parecer tivesse vindo negativo, eu votaria contra as contas do ex-prefeito Marcão. Tranquilamente, sem medo. E eles sabem disso, que eu votaria contra. Mas veio tudo direitinho. Muita coisa ainda vai acontecer em cima dessas contas. Muito vai ser discutido ainda. Muito tem a se pagar em cima dessas contas ainda. Agora, o futuro é quem vai dizer, porque muitas pessoas que, segundo alguns, estavam nessa administração do ex-prefeito Marcão, pode ser aproveitado da administração, e nós vamos estar lá olhando. Mas não era administração que a polícia, que houve prisão e tal, e tal, e tal. Se é para fazer um julgamento político e politiqueiro, nós também sabemos fazer um julgamento político e politiqueiro. E vamos cobrar exatamente, pelo menos trabalhar do jeito que trabalhou com esse prefeito Marcão. Então, eu acho que a gente tem que ter, a Ibiapina, ela tem que começar a resolver os problemas. Um exemplo, patente, embora não tenha nas prestações de conta, as casas populares, ali vai dar um problema sério. Mas está sendo construído, eu estive lá. E já tem gente anunciando para não concluir. Mas quem vai perder é o povo. Eu acho que essa política atrasada, essa política de perseguição, nós temos que passar uma borracha. O lápis não, que aí vai aumentar, tem que passar uma borracha. E o povo já está passando a borracha, um bocado de gente, por causa disso. Então, senhora presidente, eu não vejo nenhum problema em votar a favor do parecer do TCM, que já veio um parecer direitinho, e deixo bem claro a população ibiapinense. Não foi o TCM que botou novamente as contas aqui na Câmara. Foi uma decisão judicial.
E nós estamos votando porque é uma decisão judicial. E cada um vota do jeito que seu coração manda e que é o seu entendimento. Daqui também não é um parecer politiqueiro, não. Em discussão? Em discussão? Boa noite, excelentíssima presidenta, mais colegas vereadores, ouvintes da Rádio Compasso. Serei bem breve no meu pronunciamento, mas também não poderia deixar de registrar. Temos vivenciado a Operação Lava Jato há cerca de 2 anos. E aí, como foi citado aqui, o fato de algumas pessoas terem sido presas, e a prisão é por si só um ato extremamente sério, que marca a vida não só das pessoas que foram presas, mas em especial das suas famílias. Eu queria só fazer uma colocação sem citar nomes, né? Muitas vezes na administração pública as pessoas entram com a melhor das boas intenções e acabam sendo penalizadas, às vezes, inclusive com a restrição de liberdade, qual seja a prisão, quando nem sequer sabiam o motivo. Às vezes a prisão é manifestada mais pela falta do conhecimento técnico do que pela roubalheira que às vezes o senso comum joga essa pecha naquela pessoa que teve a sua liberdade cerceada. Então, assim, algumas pessoas daqui foram realmente, né, presas, mas eu tenho certeza que a grande maioria não sabia, e eu tenho certeza não compactuou, se é que existiu, não tive acesso aos autos, essa roubalheira, ou sei lá, de meter a mão no dinheiro público, né? O que a gente vê é que em alguns casos, algumas prisões, o que existe é um desconhecimento técnico que acaba levando a essas prisões, deixando uma pecha extremamente negativa o resto da vida no currículo dessas pessoas que se prestaram a exercer um cargo público e pagam as suas penas de maneira extremamente cara, que é justamente com a prisão, um fato que nunca é esquecido. Quem já foi preso, quem teve sua liberdade cerceada, sabe do que eu estou falando, até porque eu trabalho com isso cotidianamente. Era só esse o registro que eu queria deixar, sem citar nomes e sem me dirigir a ninguém em específico, mas eu achei interessante deixar registrado essa colocação. Muito obrigado. Em discussão? Senhora presidente, nobres colegas vereadores, eu não poderia me omitir de fazer aqui umas breves colocações com respeito a essa votação das contas do ex-gestor Marcos da Silva Lima. Primeiramente porque eu participei da primeira votação e registrei em alto e bom som aqui para todos os colegas vereadores que o ex-prefeito estava sendo julgado sem passar pelo devido processo legal. Por quê? Por quê? Porque quando veio o parecer do Tribunal de Contas para essa casa, ele veio favorável. E o ex-prefeito foi notificado para fazer a sua defesa em cima de um parecer favorável. E, por ocasião do julgamento político dessa casa, o parecer emitido por essa casa foi um parecer desfavorável. E o ex-prefeito não tomou conhecimento dessa mudança da água para o vinho. E por esse motivo, já naquele tempo,
eu registrei que provavelmente aquela sessão seria anulada porque houve cerceamento da defesa. E isso a gente já sabia, a gente já tinha conhecimento, já tinha experiência de outros casos que ocorreram aqui no nosso município. Então foi isso que aconteceu. E, naquele tempo, as contas foram dadas por desaprovadas. E o que foi que o ex-prefeito fez? Nada mais do que qualquer cidadão quando se sente prejudicado. Recorreu às vias judiciais. Não que a justiça interfira no voto de nenhum cidadão, mas a justiça, ela analisa se o rito processual que ocorreu nessa casa aqui, se ele seguiu as normas. E aí detectou que não houve isso. E foi por esse motivo que a justiça resolveu anular aquela sessão. E o que está acontecendo hoje? É como se estivéssemos voltando ao tempo para julgar novamente as contas do ex-prefeito Marcão. Só que com a diferença. Agora com outros vereadores. Porque é outro mandato. E temos nessa noite a oportunidade de corrigir esse erro. E eu acredito que a presidente está fazendo da maneira mais correta, porque está aqui a defesa apresentada pelo ex-prefeito Marcos, tomando ciência do processo todinho, encaminhando essa casa legislativa aqui o processo todinho. Inclusive, senhora presidenta, se fosse o caso, até por zelo, seria até louvável se Vossa Excelência ter convocado para essa sessão, já que ele não veio publicamente, ele não está aqui presente, e nem tem nenhum representante aqui presente nessa Casa Legislativa, que fosse nomeado uma pessoa para poder fazer uma defesa, se fosse o caso até oral dele, por zelo. Fica aqui também essa sugestão, para que não venha criar brechas, digamos assim, jurídicas. Porque, nesse momento, nós nem temos aqui a presença do ex-prefeito Marcos, como também não temos a presença de nenhum representante dele, e nem, diga minha joia, e nem foi nomeado ninguém aqui para poder fazer a defesa dele. Que, acredito, Vossa Excelência, que por maioria do plenário soberano, poderia ser nomeado alguém para poder fazer essa defesa. Então, faça aqui essa colocação. E no mais, a gente entendeu um detalhe, uma breve colocação. Fala-se muito, vereador Zé Nogueira Júnior, de Polícia Federal aqui em Ibiapina. Nós estamos julgando as contas de 2009. A pergunta é, a Polícia Federal veio em 2009 para Ibiapina? Eu não entendo. Se a Polícia Federal não veio para Ibiapina no ano de 2009, por que no julgamento de umas contas de 2009 traz ao bojo a Polícia Federal? É como se uma pessoa cometesse algum crime, um exemplo, e não, mas é o crime ali, não, mas é o mesmo crime. Não é a mesma coisa. Cada conta é de um exercício financeiro. E é isso que nós, como vereadores, às vezes, tanto tempo na política, mas nos fazemos de desentendidos. Padre Odilon que gostava de dizer assim, tem gente que apodrece e não amadurece. É igual fruta. Tem algumas frutas que tá lá no pé, ela cai podre e não amadurece. Então, quer dizer, meu Deus, não aprende. Uma coisa é uma coisa, nós estamos julgando as contas de 2009, que não tem, digamos assim, interferência nenhuma com a vinda da Polícia Federal em Ibiapina. E mesmo, o que foi que ficou provado? Como é que terminou aquele processo? Quem é o vereador que sabe aqui dizer como é que terminou? O Júnior, o
pessoal, foram convocados de novo, estão pagando pena, ainda estão respondendo ao processo, ou foram inocentados? Marcão, Júnior, a turma toda, foi todo mundo inocentado? Ou ainda estão indo para Fortaleza responder para o processo, que é negócio? Quem sabe? O vereador Thiaguinho sabe alguma coisa a respeito disso? Carlos Amadeu? O senhor Antônio Ferreira tomou conhecimento? Rodrigo Melo tem conhecimento? Luciano, você tem, Luciano, conhecimento? Zé Aguiar? Tem conhecimento de algum... O Júnior está indo para Fortaleza ainda responder sobre esse processo? Tem não. Você tem, Júnior Matheus? Tem conhecimento? Eu estou acompanhando, mas já houve, vários foram inocentados que até o número, né, que era 50 milhões, aí foi de todo o aparato, de todos os municípios, mas disseram, como falou Ibiapá, botaram Ibiapina, né? Aí, Vereador quer dizer, Cláudio? foi jogado penas de uma coisa que... Vereador presidente, Rosário? Quer dizer, houve todo aquele movimento, houve toda aquela explanação, houve toda aquela exposição na mídia, e essa Câmara Legislativa está finalizando esse mandato, quer dizer, praticamente 6 anos depois, e ninguém tem conhecimento se realmente aquelas pessoas foram condenadas ou foram inocentadas. Se o processo foi arquivado por falta de materialidade. Quer dizer, então é muito fácil a pessoa ficar só jogando as pedras, apontando alguma falha, mas não foi lá buscar saber a verdade. Então, nobres colegas, eu sei que estamos aqui finalizando um mandato legislativo, não vamos aprender muita coisa mais, nem temos muito também a fazer aqui, mas fica para nossas vidas. Vamos buscar um pouco a verdade, investigar um pouco a verdade nas coisas, para a gente simplesmente não sair jogando, né, que nem o vereador Júnior disse aqui, penas ao vento, né, vereador Júnior? Penas ao vento. Então, nobres colegas, acredito que as contas do Marcos vieram favoráveis já do Tribunal de Contas, com parecer favorável, e acredito que nós aqui, como vereadores, devemos acompanhar o parecer do Tribunal de Contas. Devemos sim. Esquecer um pouco esse negócio de adversário político, esquecer um pouco de adversário político e ter um pouco de sensibilidade numas contas que já vieram aprovadas do próprio Tribunal de Contas. Porque a conta vem aprovada do Tribunal de Contas e eu vou votar contra meio porque é meu adversário e tal. Não. Eu agora há pouco conversava com a Rosário e conversava com o Carlos Amadeu, algo parecido com isso, não era nem falando sobre essas contas, mas era sobre o próprio mandato do vereador. Tão bom se assumíssemos os nossos mandatos de vereador para sermos vereadores. E não simplesmente o meu prefeito ganha, tudo que ele fizer para mim é certo, ou o meu perdeu, o que ganhou, tudo que ele fizer para mim é errado. Então, eu não sei quando nós vamos mudar, quando a humanidade irá mudar, mas, com certeza, o que nós contribuímos aqui para o nosso município não é benéfico. Essa é que é a grande verdade. Não é benéfico. Não tem nada de benéfico nisso. Pelo contrário, traz muito prejuízo para a população. Muito. Porque, na verdade, estamos só olhando para o nosso próprio umbigo. Essa é que é a grande verdade. Estamos só olhando para o nosso próprio umbigo. Então, o nosso presidente acompanha o parecer do Tribunal de Contas e fica aqui registrado essas breves colocações com relação ao rito processual. Muito obrigado. Gostaria de complementar. Em discussão. Eu gostaria de fazer mais algumas colocações a respeito desse, até pelo a forma do ilustre vereador falar. A gente, Fernando Carvalho, você é um vereador de muitos anos, de 4 mandatos, 5, né? Quantos mandatos? 5, né? Seu? 4, né? E aqui nessa Câmara é assim, quando não é 8, é 80, né? Porque
quando foi para a época da dona Gracinha, que foram 10 votos a favor e 1 contra, que só foi, aliás, 10 contra a dona Gracinha, e só teve o meu voto a favor, naquela época, é o fato de dizer que, quando estavam juntos, tudo bem, depois o Marco assumiu e modificou todo o panorama, né? Aí, não, é o Orismar. Aí, quando foi para retirar o Orismar, se criou-se uma confusão tão grande para poder caçar o mandato do Orismar. E também as contas da dona Gracinha. Mas hoje eu vejo uma defesa que eu não vejo, para o bem da Ibiapina, uma defesa dessa para mim não tem sentido. Mas eu acho, como você foi vereador dos 4 anos, e os demais, que quer fazer a defesa do Marcos, faça. Mas eu, como ibiapinense, que vi o sofrimento do nosso povo nessa administração desse cidadão, eu jamais poderia votar a favor das contas, porque a gente estava vendo a questão de Polícia Federal ter sido 2009 ou antes ou depois. Importante para mim não tem muita importância, entendeu? Mas o fato é que houve mal administração e ocorreu uma série de casos que prejudicou os ibiapinenses. O grupo que apoiava ele, de Tianguá, que também foram presos, a gente não observa isso, quer dizer que ele aqui é um inocente. Então, eu acho que não é por aí. É um direito também de Vossa Excelência fazer a sua defesa dele, entendeu? Ele não está aqui presente, eu acho que o presidente devia ter convocado, foi convocado. Mandou a como também da outra por vez, escrito. né? Eu acho que da outra vez, não sei se ele foi convocado. E aí depois ele faz uma votação e depois Mas acontece... Depois novo ele vereador, entra com um pedido na justiça que faça Não. outra sessão. Não é assim. Foi. Não está aí o mandado da justiça, né? Então, concluindo aqui o meu raciocínio, presidente, depois você fala o que você achar. Então, eu acho imoral essas contas do Marco ter vindo já do TCM aprovada. Porque, como já disse no início, uma parte do Conselho rejeitou as contas do Marcos. E por 2 ou 3 pessoas acataram as contas do Marcos. E aí vem. E essa casa analisou. Não foi só o Zé Aguiar, foi a maioria. E desaprovou. E agora ela vem através, não sei se foi liminar, o que foi, pedido de defesa do gestor. E essa casa vota na forma de como deve achar. Mas o meu sentido não volta atrás, e eu acho que nós temos consciência e temos responsabilidade com o nosso povo. Mas o pior de tudo é que ele já foi o perdedor, né? Então, ele já foi analisado pela população, e aqui também tem que ser analisado por essa casa também. Muito obrigado. Bem, eu só quero esclarecer uma coisa, nobre colega vereador, nós fomos intimados, eu como vereadora, presidente dessa casa, a anulação da sessão e colocação da nova votação. Então, não tem nada a ver com o parecer do TCM, como os colegas vereadores Júnior e Fernando já falaram. Hoje é um novo julgamento, cada um tem seu pensamento, cada um tem sua ideia. Quem tiver as suas defesas que mostrem o porquê de não votar, a hora é essa de dizer porquê que não vota, mostrando assim no que o ex-prefeito mandou a sua defesa. Ele mandou a defesa, ele fez a defesa ao TCM e mandou a sua defesa escrita para cá. Então, o vereador ou a vereadora que quiser
dizer eu não voto por conta disso e disso e disso, esta é a hora de dizer. Porque façamos de conta, o Fernando Carvalho disse, façamos de conta que hoje é 2009. E realmente nós estamos retroagindo a 2009. Essa é a realidade. Por quê? Porque houve uma tramitação que não foi, que deu direito ao ex-prefeito a fazer isso, a entrar na justiça. Foi a tramitação que não aconteceu, correta, que deu a oportunidade a ele. Se tivesse sido correto, tudo bem, mas isso aqui não vai o caso e nem é isso que nós estamos em discussão para que a população entenda o que é que está acontecendo. O julgamento das contas de 2009 foi entregue, foi feito, foi esperado o parecer, foi esperado que cada vereador hoje pudesse dizer e viesse com a sua documentação, relação à prestação de 2009 e desse o seu parecer a respeito de sim ou de não, que vai acontecer agora, que eu coloco ainda em discussão. Em discussão ainda a prestação de 2009. Tudo bem. Em cima do que o vereador Zé Aguiar falou, ele falou uma inverdade aqui sem tamanho que tem que ser esclarecida à população. Quando olhamos a prestação de contas da Dona Gracinha, que eu também votei na época, o parecer veio pela desaprovação com nota de improbidade. Então, nós apenas acompanhamos o parecer nas contas da Dona Gracinha. Que, inclusive, o contador era o Manelzinho que veio fazer a defesa aqui, que era, naquele tempo, considerado o câncer da administração. Portanto, não vamos jogar sujeira no nosso trabalho legislativo, não, que nós fizemos com zelo. Se Vossa Excelência não fez com zelo, com competência, na cassação do Dr. Ismar, eu votei pela cassação do Dr. Ismar. E o senhor não. Porque diz que o seu partido orientou que não. Mas nós sabemos a realidade do que foi aconteceu. É sua mentira. Então, senhor... É sua mentira, eu, por enquanto, não falei nada. É sua por mentira gentileza. que aqui Ele acabou de quebrar o decoro aqui, porque eu estou dizendo que ele votou. Por prefeito aqui. Nunca fui na minha vida. Nunca fui mandado por prefeito. Vossa Excelência falou aqui que foi decisão partidária. Então, falou aqui, está gravado. Está gravado. Portanto, você não tem moral nenhum para chamar ninguém de mentiroso. Comprovo que você é um mentiroso. Infelizmente, não dá tempo nem lhe caçar novamente. O povo já lhe caçou. Agora não dá tempo nem um processo por quebra do decoro. Porque, na realidade, é só pedir os autos. Eu vou na próxima sessão, eu vou pedir a gravação e mostrar, mas a população toda sabe. E o povo da Biapina sabe porque foi que ele, naquele tempo, votou as contas do Dr. Ismar. Pois não, vereador Tiago. Senhor presidente, colega vereador, senhores e senhora, funcionário dessa casa, essa é uma reunião de uma aprovação de umas contas que vem perfeita. Para dizer, Aguiar, eu acho que a Vossa Excelência está no fim do mandato. Não por isso eu queria que a Vossa Excelência, nessa casa, desrespeitasse os seus companheiros, como a Vossa Excelência está desrespeitando sem ter prova, que a Vossa Excelência chegou a dizer que dizia que ia fazer isso, por isso e por isso. Não pode dizer, vereador, as contas vêm aprovadas, o parecer vem favorável, porque a Vossa Excelência continua com o rei na barriga, mandado não sei por quem, não sei se é coisa sua. Chega, companheiro. E Biapina, está na hora de você acordar. Eu também estou saindo, mas estou feliz. Agora dizer que fulano de tal, é isso, aquele outro, sem você ter certeza, Vossa Excelência, se corre um risco grave. Senhor presidente, colega vereador, muito obrigado.
Bem, então eu acho que isso não é momento para se chamar, para se ofender um colega vereador. Eu continuo dizendo e repudiando essas palavras, né, que são ditas com um colega. Acho que a gente tem que medir as palavras na hora de uma sessão para que depois não venham as consequências, né? Então, nós estamos aqui no rumo de uma votação das contas de gestão de 2009, ganhado pelo ex-prefeito Marcão. Ele ganhou o direito de anulação da sessão e ganhou o direito de ser colocado novamente em votação essas contas. E quem não estiver achando bom, que tome suas providências, mas que agora, como eu disse, seria bom que cada vereador tivesse trazido aqui presente o porquê de não votar. Só falar no geral, isso não é nada, não. Mas vamos para a defesa que o ex-prefeito fez, artigo por artigo, mostrando com relação ao IPTU, com relação à INSS, com relação a tributos, com relação a tudo que foi feito aqui, nessa defesa. Quem desconcorda disso aqui tem que dizer, eu discordo disso, por isso, por isso, por isso. Porque peguei as contas de 2009 e verifiquei isso, isso e isso. Porque se o TCM fez isso e deu um parecer favorável, e hoje se chega a uma votação, né, dessas contas e não se apresenta o contrário, então é porque não tem o que dizer, então é melhor ficar calado do que ficar ofendendo, dizendo coisas que não devem ser ditas, porque é uma conta de governo de 2009. Então, muita gente aqui não se lembra nem o que aconteceu em 2009. Então, era para ter sido estudado o ano de 2009, pasta por pasta, mês por mês, ver o que aconteceu e hoje chegar e dizer alguma coisa. Então, é essa razão que eu acho que as pessoas, os vereadores, teriam que ter feito isso antes, né? E julgado. Então, em discussão, em votação, quem for a favor do parecer da prestação de contas de governo do exercício de 2009, que permaneça como está, e quem for contra, que se manifeste. Eu me abstenho. Declaro aprovado com o voto do vereador Antônio Ferreira de Souza, Carlos Augusto Mesquita Camelo, Raimundo José Gonçalves, Maria Rosário Melo, Fernando José Melo de Carvalho, José Nogueira Júnior, com o voto de abstenção da vereadora Cláudia Virgínia, contra do vereador José de Jesus Aguiar, com o voto contra do vereador Antônio Luciano de Souza e com o voto contra do vereador Rodrigo Melo Marinho, e com hoje tendo faltado o vereador Daniel de Araújo Costa, que até o momento não apresentou nenhuma justificativa da sua falta. Como não há mais nada a tratar, declaro a sessão encerrada. Estou na câmara aqui, ó. Rapaz, o velho não botou a porra no mato? Depois a mãe pode dizer que ela tinha carro, né?